Bom dia, nós vamos estar orando agora. Senhor Jesus, eu te agradeço por todas as pessoas que estão assistindo aqui nesse momento. Senhor, eu te peço pela vida de nosso pastor que está melhorando. Eu te agradeço pela semana que passou. Te peço pela próxima semana e por todas as pessoas que estão passando por alguma dificuldade nesse momento. Em nome de Jesus, eu te agradeço. Amém. Meus irmãos, muito boa noite. Que a graça e a paz sejam abundância em tua casa e em teu lar. Estamos dando abertura ao nosso culto. Hoje será um culto um pouco diferente, conforme a situação do pastor, sendo ministrada pelos adolescentes e a palavra passada pelo pastor André Amaral, da Segunda Igreja Batista em Richmond, de língua portuguesa, lá em Virgínia, nos Estados Unidos. Ele estará trazendo a palavra hoje e vamos dar continuidade no culto com a oração e com o louvor dos adolescentes. Muito obrigado e tenha um bom culto. Sim, mesmo, Pai, me falar com sua presença, meu Senhor. Peço sua bênção sobre nossos irmãos. Peço que o Senhor abençoe a semana de cada irmão, meu Pai. Faça uma semana próspera, uma semana feliz, uma semana alegre. Peço que o Senhor abençoe nosso pastor, meu Pai. Ele estava passando por algumas dificuldades de saúde. Peço que o Senhor cuide dele, meu Pai. Peço que o Senhor possa renovar ele, para que ele possa continuar liderando esses cultos de quarta, domingo, meu Pai. Tem sido um tempo maravilhoso. Peço que o Senhor realize, meu Pai, cada pedido dos nossos irmãos. Se tiver alguma enfermidade, meu Pai, peço que o Senhor cuide dela, meu Pai. Peço que o Senhor cuide dela. Se tiver algum irmão que esteja meio triste, Senhor, que esteja meio desanimado, meu Pai, peço que o Senhor possa trabalhar em seu coração, meu Pai, possa trazer a felicidade. E eu agradeço por tudo que o Senhor tem feito por nós durante esse período que está sendo difícil, meu Pai. E é isso que eu lhe peço, meu Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Para a cruz, e para a cruz eu vou, se eu sofrer participar, na tua obra eu vou cantar, meu Salvador, na cruz mostrou o amor do Pai. Justo Deus, pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu-lhe eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado o seu amor. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu-lhe eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. E desci da vida, de graça recebi, por sua cruz, da morte me livrou, trouxe minha vida, eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou gentilmente,
atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Impressionante é o seu amor, que me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Impressionante é o teu amor, que me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. É muito bom estar com você aqui mais uma vez, melhor ainda sabendo que vamos voltar a nos reunir esse mês com todo vapor, com toda gratidão ao nosso Deus, também pedindo a Ele pela proteção de nossa congregação e de todos os amigos, vizinhos, parentes, de toda a sociedade de um modo geral, até que se tenha, não é, uma solução para a questão do coronavírus, uma vacina ou algo que possa proteger a população. Hoje nós vamos estar falando do versículo de número 12 do capítulo 5 de Mateus. Mas antes disso, eu gostaria de convidar você para orar. Gostaria que você colocasse diante dele sua lista de pedidos ou agradecimentos. Gostaria que você utilizasse esse tempo também para diminuir o ritmo do seu corpo, do seu pensamento, se alinhar com aquilo que Deus quer fazer na sua vida neste dia. Através da oração nós podemos realmente adquirir um novo estilo de vida. Eu vou orar porque eu preciso de oração. Eu preciso falar com Deus. Eu sou necessitado disso. E você também é necessitado disso. De falar com Deus, de relacionar-se com Ele, de apresentar a Ele a sua situação. Senhor, mais uma vez, nós pedimos que o Senhor seja com nossas famílias, com minha família, com as famílias que estão assistindo, Senhor, participando dessa celebração, amigos, familiares, Senhor, crentes em Cristo, pessoas que estão, Senhor, entendendo como se tornar discípulos de Jesus, que o Senhor esteja, Senhor, nos visitando com a sua poderosa mão, com o seu amor, com a sua maravilhosa graça, Senhor. Conduz, ó Pai, nossas vidas, Senhor, hoje e sempre, Senhor, mais uma vez te pedimos. Também, Senhor, recebe a nossa adoração, recebe essa celebração que estamos fazendo para o Senhor neste dia. No nome do Teu Filho, nós oramos. No nome de Jesus. Amém. Temos falado sobre o Sermão do Monte, temos exposto versículo a versículo, falamos sobre a perseguição no domingo passado e hoje estamos no versículo de número 12, quando estamos falando de alegria, regozijo no meio de tribulação, no meio de situações adversas. Como podemos encontrar alegria, encontrar gratidão, encontrar realmente um coração que se regozija no meio da perseguição, no meio da tribulação? 3 princípios eu gostaria que você pudesse anotar para estar alegre no meio da tribulação. Mas antes, porém, gostaria que você posicionasse sua Bíblia no versículo de número 12 do capítulo 5 de Mateus. E diz assim: alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a recompensa de vocês nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Alegrem-se, regozijem-se, porque grande é a recompensa de vocês nos céus.
pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Senhor, abençoe essa palavra lida, que ela venha com poder para a minha vida, para a vida de todas as pessoas que estão participando dessa celebração, ou virão a participar e assistir esta mensagem. No nome de Jesus, amém. Jesus está falando aqui, temos relembrado isso todo domingo, para os seus discípulos. Jesus está explicando aos discípulos sobre como é a alegria, a felicidade no reino de Deus. E a perseguição estava ali no versículo de número 10, Jesus explicando a perseguição. E agora Jesus está falando de alegria, regozijo no meio da perseguição. Porque também haverá recompensa para o sofrimento, ou para o desconforto, ou para a perseguição que os discípulos dele iriam passar, ou passaram, ou vão passar, ou estão passando, como é o nosso caso. O primeiro princípio que eu gostaria que você anotasse é entender que o discípulo de Jesus é uma pessoa diferente. Entender que o discípulo de Jesus é uma pessoa diferente. Veja bem, há uma grande diferença entre alguém que visita uma igreja aos domingos ou algum dia da semana, mas que ainda não decidiu ser um discípulo de Jesus. Em alguns casos, as pessoas confundem o fato de ter os seus nomes numa lista de pessoas que frequentam determinada igreja, que isso é suficiente para ser discípulo de Jesus. O discípulo de Jesus é alguém diferente. É alguém que você percebe a quem ele está seguindo. Seu comportamento é diferente. Ele é diferente do que ele era antes de ser discípulo de Jesus. E ele é diferente daquilo que aqueles que não fizeram essa decisão ainda são em suas vidas. As bem-aventuranças, como falamos aqui, é uma receita para a felicidade. Não uma alegria momentânea, não uma festinha sazonal, mas uma felicidade definitiva. Mateus 10:36 diz: os inimigos do homem serão os da sua própria família. Quando Jesus falou isso, inclusive ele falou que não ele veio trazer confusão, e muitas pessoas da casa, membros da família, iriam acabar se desentendendo com os seus discípulos. Jesus não estava querendo dizer que ele queria, ou ele tinha intenção de provocar guerras, ou de provocar desentendimento, mas que por serem os seus discípulos pessoas que estavam sendo ministradas e preparadas para viver um outro estilo de vida, a cultura, o modo de vida da sociedade, que não decidiu ser ou seguir a Jesus ou ser seu discípulo, iria realmente provocar dissensões contra os discípulos de Jesus. Na semana passada falamos rapidamente sobre o poder da cultura influenciando várias gerações e tentando realmente lutar contra valores do cristianismo. Aquele que ainda não experimentou o que é a vida com Jesus acaba sendo impulsionado naturalmente por um forte antagonismo pelo crente, ou seja, por uma forte opinião contrária ao comportamento do crente, ou quase que numa postura de adversidade, ou de adversário contra o crente. Esses são os verdadeiros discípulos de Jesus, gente diferente, que impacta religiosos e também não religiosos. Foi assim que aconteceu ali em Atos 17, de 1 a 6, quando Paulo foi à sinagoga, segundo o seu costume, por 3 sábados seguidos, ali em Tessalônica, e falou sobre Jesus Cristo e sobre a fé em Jesus, sobre o seu testemunho, e Paulo discorreu sobre o seu modo de vida, como ele encontrou ao Senhor Jesus. Estava ali com ele também Silas.
E muitos gregos tementes a Deus seguiram ali Paulo. Também não poucas mulheres de alta posição seguiram os ensinos do Evangelho. Em dado momento, os judeus revoltados dizem assim: esses homens que têm causado alvoroço por todo o mundo, agora chegaram aqui. Os discípulos de Jesus são pessoas diferentes. Eles não são pessoas que seguem simplesmente a manada, ou que seguem as massas, ou que vão atrás de qualquer tendência, ou de qualquer prática, ou de qualquer novidade. Os discípulos de Jesus seguem a Jesus e suas orientações. Antes de sua conversão, Saulo estava completamente convicto de que o evangelho era uma fraude. A verdadeira fé era a fé judaica praticada pelos fariseus, como fariseu que ele era. Paulo estava tão convicto disso que ele perseguia pessoas que estavam buscando uma vida pacífica, uma vida misericordiosa, ou que era composto de uma sociedade cristãos que queriam ser misericordiosos ou exercer misericórdia, pessoas que dividiam o que tinham, sua comida, seus bens, seu dinheiro. Esse era o modo de vida da primeira comunidade cristã ou da igreja ali no primeiro século. E Paulo vai atrás, no caso Saulo ainda, não é? Seu nome não tinha sido mudado, ele vai atrás dessas pessoas para prender, para perseguir, para fazê-los ou guiá-los para um sofrimento. Ele era fanático. Paulo assume isso em Filipenses 3, de 6 a 9, dizendo: e era tão fanático que perseguia a igreja, quanto ao cumprimento da vontade de Deus por meio da obediência à lei. Ninguém podia me acusar de nada. Ele achava que estava fazendo alguma coisa certa. No passado, todas essas coisas valiam muito para mim, mas agora, por causa de Cristo, considero que não tem nenhum valor essas coisas. Não somente essas coisas, mas considero tudo uma completa perda, comparado com aquilo que tem muito mais valor, isto é, conhecer completamente Cristo Jesus, o meu Senhor. Eu joguei fora tudo como se fosse lixo, a fim de poder ganhar Cristo e estar unido com Ele. Antes de sua conversão, Saulo, ele era alguém que tinha certeza que estava fazendo a coisa certa. Inclusive tinha certeza que deveria lutar e perseguir cristãos. Quando ele encontra com Cristo no caminho para Damasco, no caminho que estava fazendo para justamente perseguir cristãos, ele encontra ali o Senhor Jesus, uma forte luz vem na direção dele, ele ouve a voz de Jesus, ele pergunta quem é, e Jesus fala para ele: eu sou Jesus a quem você persegue. O crente é uma pessoa diferente. O crente é uma pessoa que sofreu uma mudança, uma transformação. E por isso, agora, ele vive um modelo de vida diferente. Filipenses 4,13, palavras também do apóstolo Paulo, vai dizer: posso todas as coisas naquele que me fortalece. A superação do crente não está nas suas próprias forças. É a superação que vem de Deus. A força que vem de Deus faz um crente superar toda e qualquer situação. Ele não encontra mérito em si mesmo, mas na força que vem de Deus. Também Filipenses 3, de 13 a 14 diz: irmãos, não penso que eu mesmo já tenha alcançado alguma coisa. Esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para que estão diante de mim, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. O crente, ele tem um alvo. O crente, ele não está vivendo de um jeito que qualquer vento, qualquer água, qualquer chuva, qualquer situação leva ele para qualquer lugar. Ele tem um alvo, ele sabe aquilo que lhe aguarda dentro da trilha do Senhor Jesus. Ele está cumprindo um plano e ele sabe que tem uma recompensa
aguardando por ele. Desde os primeiros discípulos de Jesus, as pessoas que decidiram seguir Jesus descobriram que existe um propósito para suas vidas. Descobriram que suas vidas não é um acidente. Descobriram que não precisam mais acordar todas as manhãs com uma interrogação, um buraco profundo em suas almas, com dúvidas sobre quem são, para onde estão indo, qual será o próximo susto ou ameaça que virá em suas direções, ou o que lhes aguarda após a morte. O servo de Jesus, o discípulo de Jesus, é uma pessoa diferente. Ele não tem mais um vazio, o buraco na alma. Isso foi saciado. E esse preenchimento de sua vida por Jesus também não o deixa viver descontentado com tudo. Foi assim na vida dos 12 discípulos, foi assim na vida de Marta, Maria, Lázaro, Simeão, o próprio Paulo, Barnabé, Timóteo e quantos outros. Eles deixaram o modelo de vida anterior porque não valia a pena seguir daquele jeito em que estavam vivendo. Eles encontraram significado, eles encontraram uma meta, eles encontraram uma trilha certa para seguir, eles encontraram segurança, eles encontraram salvação, eles encontraram alegria em meio a tribulações, em meio a perseguições. Um movimento iniciado no século XVIII na Alemanha, chamado movimento moraviano. Os morávios eram um povo extremamente cristão, um povo que realmente se dedicava e se aperfeiçoava em seguir os ensinamentos de Jesus. Eram discípulos de Jesus. O movimento morávio aconteceu por aproximadamente 100 anos. 24 horas de oração, não paravam de orar. Quando alguém perguntava quem eram os morávios, um morávio respondia: nós somos aqueles que são interessados e têm se esforçado para promover a causa global de Cristo. Ser morávio e promover a causa global de Cristo é a mesma coisa. Nós não somos marceneiros que são cristãos. Nós não somos sapateiros que são cristãos. Nós não somos agricultores que são cristãos. Nós somos cristãos e sabemos consertar sapatos. Nós somos cristãos e sabemos trabalhar com madeira. Nós somos cristãos e sabemos cuidar da horta, das plantações, do gado. Nós somos cristãos. É isso que nós somos. Só para que você tenha ideia, em determinada ocasião, 2 jovens morávios descobriram que existia uma ilha no leste da Índia, onde haviam 3.000 escravos africanos ali, trabalhando para um dono britânico e ateu. E eles tentaram uma comunicação, escreveram para esse homem dizendo: nós gostaríamos de pregar o evangelho para essas pessoas que estão aí nesta ilha. E aquele britânico, aquele ateu falou: aqui não haverá pregação de nada. Vocês esqueçam isso porque não está autorizado. E pensando e orando e inquietos com essa situação, 3.000 pessoas ali naquela ilha que não tinham ouvido falar do Senhor Jesus iriam provavelmente morrer naquela condição, sem ouvir falar de Jesus, sem ter qualquer tipo de crescimento em suas vidas. Eles decidiram fazer o seguinte: eles decidiram se vender como escravos para estarem juntos com aquelas pessoas e ali falar de Jesus, e de lá eles não sairiam nunca mais. E quando estavam saindo no navio que lhes conduziria a essa localidade, a essa ilha, eles gritaram em voz alta ali ainda no porto, o navio começando a partir:
para que o cordeiro que foi imolado receba a recompensa por seu sacrifício através de nossas vidas. Um discípulo de Jesus está preocupado e intencionalmente ele deseja fazer a vontade do Senhor Jesus. Romanos 12:1 diz: apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Segundo lugar, a vida do crente é dirigida por Jesus Cristo. A vida do crente é dirigida por Jesus Cristo. Olha aqui Atos 16, de 6 a 7. E percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Santo Espírito de pregar a palavra na Ásia, defrontando Mísia, tentavam ir para Bitínia, mas o Espírito Santo não o permitiu. O Espírito Santo conduz a vida do discípulo de Jesus. Essa pessoa que decidiu seguir a Jesus, ela não está sozinha. Ela não toma decisões por si própria. Ela não precisa nem conviver com a dúvida, porque ela tem o Espírito Santo de Deus para ser consultado. O discípulo de Jesus sabe que pode, na verdade, decidir fazer qualquer coisa. Qualquer coisa. Qualquer coisa. Mas ele sabe que ele não deve fazer qualquer coisa. Ele não deseja ser dominado por qualquer decisão que o prejudique, ou desejo natural, humano, carnal, que pode parecer interessante no primeiro momento, mas vai lhe causar um tremendo prejuízo. O discípulo de Jesus tem um conselheiro com ele 24 horas, dormindo ou acordado, doente ou são, buscando trabalho ou já trabalhando, casado ou solteiro, criando filhos ou não. Ele tem um conselheiro com ele. Seus pensamentos e desejos não precisam mais estar encarcerados nas mãos do inimigo e vão além dos pensamentos e desejos de qualquer outra pessoa. 1 Coríntios 6:12 fundamenta isso aqui e diz: tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Tudo me é permitido, mas eu, discípulo de Jesus, não deixarei que nada me domine. O que comprar, o que vender, o que estudar, quando e com quem se casar, como criar os filhos, onde eu vou morar, o que devo fazer para cuidar melhor do meu casamento. O Espírito Santo passa a ser o orientador, consolador, sinalizador, companheiro de viagem do crente em sua trajetória nesse mundo. A boa notícia para você que ainda não teve o privilégio, benefício de ser um discípulo de Jesus é: qualquer pessoa pode ser um discípulo de Jesus. Esse mesmo Paulo que eu há pouco disse sobre sua conversão, está aqui a conversão de Saulo, que depois veio se chamar Paulo, em Atos 9, de 1 a 16. Esse homem era terrível, terrível. Encontrou Jesus. Daquele encontro no caminho de Damasco, ele fica cego. Vai para a casa de alguém em Damasco. Ali, nessa casa em Damasco, estava ali cego, e Deus fala com outro discípulo de Jesus em Damasco, chamado Ananias. E Deus fala assim para Ananias, numa visão que Ananias teve. O Senhor lhe disse: vá à casa de Judas, na rua chamada direita, e pergunte por um homem de Tarso, chamado Saulo. Ele está orando. E numa visão ele viu um homem chamado Ananias chegar e impor-lhe as mãos para que voltasse a ver. Ananias ainda discutiu com Deus: Deus, eu acho que essa visão que o Senhor está me dando tem alguma coisa, teve aí algum ruído de comunicação, acho que a antena, ventou aí a antena no céu ou aqui, e eu não entendi bem. É Saulo que o Senhor está dizendo para eu ir lá orar por ele? Esse homem é terrível. Esse aqui, a pessoa quer passar longe dele. Mas Deus fala para Ananias assim:
vá, este homem é meu instrumento, escolhido para levar o meu nome perante os gentios e seus reis, e perante o povo de Israel. Mostrarei a ele o quanto deve sofrer pelo meu nome. O cara era bravo, o cara tinha autoridade, o cara tinha documento para prender, para soltar. O cara se achava totalmente coberto de razão. Encontra Jesus e vê que ele estava completamente equivocado. E agora está orando, pedindo a Deus que mande alguém para ir lá cuidar dele. E esse discípulo de Jesus, Ananias, vai lá e começa os cuidados iniciais com o que seria o apóstolo Paulo, então Saulo. Os discípulos de Jesus, os que decidem seguir a Jesus, são aqueles que tiveram uma experiência com Cristo. E podem narrar, inclusive, como é essa experiência, ou como foi essa experiência. Todos os fiéis discípulos de Jesus, conhecidos pelo nome, como os 12 discípulos que seguiram a Jesus, ou outros anônimos que nesse momento já estão usufruindo de seu prêmio, sua recompensa, morando com Cristo nos céus, eles não morreram pelo Evangelho. De maneira nenhuma. Eles viveram pelo Evangelho. É assim que um discípulo de Jesus deve viver. Viver pelo Evangelho, para o Evangelho. Em casa, viver pelo Evangelho. Com pais, com a mãe, com irmãos, irmãs, filhos, filhas, esposa, esposo. Viver pelo Evangelho. Eles configuraram suas mentes, suas prioridades, sua rotina diária. Foram intencionais em seu relacionamento com Deus. Não ficaram sobrevivendo de cultos semanais, de mensagens semanais, seja na sinagoga ou em outro lugar. Isso era muito pouco para essas pessoas. Eles sabiam que o esforço, a dedicação pessoal deles era o que importava. Embora seja muito bom estar juntos como congregação, o discípulo de Jesus sabe que sua nutrição vem de seu relacionamento pessoal, individual com Cristo. O sucesso da vida privada, da vida pública de um discípulo de Jesus é a qualidade da vida privada que ele tem com Jesus. O seu relacionamento com ele. O sucesso da vida pública de Jesus era o relacionamento que ele tinha com o Pai, se nutrindo, buscando a Deus, se recolhendo para lugares silenciosos, para se nutrir e conversar com Deus. Os discípulos de Jesus entenderam e se deixaram levar pelo controle do Espírito Santo, anunciado por Jesus ali em Atos 1:8, que ele iria mandar alguém. E então eu quero entrar no terceiro e último ponto deste dia, desta manhã. Todo crente é um missionário. Esse é o terceiro ponto. Há pessoas que dizem, eu não fui chamado para compartilhar o Evangelho. Isso é um grande equívoco. Você não consegue nem provar isso na Bíblia. Todo discípulo de Jesus recebe o chamado para compartilhar o Evangelho quando se torna um discípulo de Jesus. É muito simples essa explicação. Se eu vou a um determinado parque de diversões, ou supermercado, ou se eu tive uma boa experiência com alguma coisa, naturalmente eu vou compartilhar. Os discípulos de Jesus são chamados a ser testemunhas, que compartilham como conheceram Jesus e o que ele fez em sua vida. Esses são os discípulos de Jesus. Romanos 10, de 13 a 14 diz, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em que não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Como alguém vai conhecer essa maravilha que é ter Jesus, se nós que já temos Jesus não fizermos isso? É isso que estamos fazendo aqui também, através dessa transmissão. Todos nós que somos discípulos de Jesus, somos ministros, somos sacerdotes, somos missionários. Todos temos responsabilidade em compartilhar o Evangelho.
Todos seremos cobrados por isso. Aquela pessoa que morreu semana passada e você chegou a conhecer, aquele seu parente, colega de trabalho, vizinho, estando doente ou não, aqueles que se relacionam com você, você é responsável por apresentar esse seguro de vida, que é vida aqui e é vida após a morte. Você é responsável por apresentar o Senhor Jesus. E esse seguro que me dá vida aqui como discípulo de Jesus e me garante a recompensa eterna, já está pago, porque Jesus pagou com sua vida na cruz do Calvário. O ser humano tem direito a saber que existe o seguro de vida, que só Jesus Cristo pode dar, que é possível você decidir por ser um discípulo de Jesus. É direito seu saber sobre isso. A decisão que você vai tomar é sua, é individual. Mas saber que Jesus se ofereceu por você e Ele está disponível para te receber como um discípulo dele e viver a vida eterna e uma vida aqui de qualidade, ainda que passando por alguma coisa, sofrimento, alguma tribulação, ter esse Consolador 24 horas por dia, é direito seu saber que você pode fazer parte do grupo de discípulos de Jesus. Quanto tempo você acha que ainda tem para compartilhar o Evangelho com quem não conhece a Jesus? Quanto tempo você acha que tem para decidir seguir a Jesus, se você ainda não está seguindo a Jesus? Quanto tempo? Tem um amigo que ele tinha uma loja na cidade onde ele morava. Era uma loja da família. E esse rapaz era um rapaz bem, vamos dizer, bem dinâmico, não é? Bem brigão na cidade, dava um trabalhinho. E estava vivo por um milagre, de tanta coisa que já tinha aprontado. E todos os dias, praticamente, uma pessoa que era membro de uma igreja na cidade dele, visitava a loja, via alguma coisa e ia embora todos os dias. Mas esse rapaz, em determinado momento de sua vida, é apresentado o Evangelho por alguém e ele recebe o Senhor Jesus. E logo em seguida, quando aquele homem foi visitar a sua loja, ele chega para aquele homem e fala: eu devia te dar uma surra, mas não vou fazer isso porque eu já recebi Jesus. E o homem fica assustado, porque sabia que ele era bravo, e fala: mas por que está acontecendo? Rapaz, como é que pode você saber quem é Jesus? Você saber que Jesus salva? Você saber que aqui nessa terra eu estou coberto pelo Espírito Santo? Você saber que eu iria morrer se eu não me decidisse por Jesus? Iria para o inferno e você nunca me falou de Jesus? Que de seguidor de Jesus é você? Graças a Deus alguém me falou e agora eu sou um crente. Mas você tem que mudar a sua maneira de viver, porque isso não está certo. Você tem algo muito precioso que precisa ser divulgado e comunicado por onde você passar. Esse rapaz da loja é um missionário já há mais de 20 anos. Ele e sua família. Você que está nos assistindo hoje, talvez você se enquadre aqui com Mateus 11, de 28 a 30. Vinde a mim todos os que estão cansados e oprimidos, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso de coração. Você está cansado? Sobrecarregado? Se sente oprimido? São palavras de Jesus em Mateus 11, 28 a 30. Ele está convidando você. Vem. Está cansado, sobrecarregado, oprimido? Vem. Você pode ser meu discípulo. E você vai entender o que realmente é o propósito da sua vida. Porque antes de você nascer, já existe um plano preparado para a sua vida. Você não está nesse mundo por acaso nem por acidente. Existe um plano que foi escrito para a sua vida. Foi escrito nos céus para você. Você apenas precisa decidir: eu quero seguir a Jesus e eu quero seguir esse plano. Porque do meu jeito não está dando certo.
eu me sinto cansado, sobrecarregado e oprimido. Para ser um discípulo de Jesus, você precisa simplesmente fazer o que está escrito aqui em Romanos 10, de 9 a 10. Eu gostaria de ler para você. Também vai estar aqui na nossa tela. Se com a sua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz a confissão para a salvação. Se você decide receber Jesus como seu Salvador, decide ser um discípulo de Jesus, é muito simples. Você pode repetir comigo: Senhor Jesus. Repita aí onde você está. Senhor Jesus, eu, neste dia, recebo o Senhor como meu Salvador. Confesso que Jesus Cristo é o meu Salvador. Eu, neste dia, recebo Jesus como meu Salvador. Eu confesso que minha vida pertence a Jesus. É com sua boca que você vai fazer essa decisão. Se você já é um discípulo de Jesus, mas está entendendo que faltam algumas atitudes, algum esforço para que você possa realmente atender a voz do Mestre completamente, eu quero ler para você o que está escrito aqui em Atos 1:8. Contudo, recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vós, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Existem pessoas que decidiram ser discípulos de Jesus, mas acham que para exercer esse chamado, essa vida, para cumprir esse propósito, elas vão contar apenas com sua força. Ninguém consegue, nem os discípulos aqui conseguiriam. É na força do Espírito Santo. Então você pode dizer agora: Espírito Santo de Deus, eu não tenho condições em mim mesmo de proclamar o Evangelho, mas eu sei que mesmo eu não tendo este poder, o Espírito Santo tem poder e Ele me dá autoridade para ser um discípulo e compartilhar o Evangelho por onde eu passar, do meu jeito, da minha maneira de ser, mas falar de Jesus com minha vida. Alegria de passar o que for necessário para seguir a Cristo é muito maior do que qualquer coisa que você já tenha experimentado em sua vida. Romanos 8:18, para encerrarmos a nossa palavra deste dia, diz assim: eu penso que o que sofremos durante a nossa vida não pode ser comparado, de modo nenhum, com a glória que nos será revelada no futuro. Há uma recompensa. Há uma recompensa. Aqui, nesta vida, nós já começamos a desfrutar dessa recompensa. E há uma recompensa após a nossa partida desse mundo, com a vida ao lado de Cristo, desfrutando daquilo que Ele tem para os seus. Vamos orar mais uma vez nesta celebração. Feche os seus olhos se você puder. Deus, neste momento, neste dia, pessoas aqui repetiram: eu quero receber Jesus como meu Salvador. Eu confesso que Ele é o meu Senhor. Eu quero entregar minha vida nas mãos dEle. Neste dia, Senhor, pessoas que já são seus discípulos estão dizendo: eu preciso, eu entendi, eu quero pregar o Evangelho na autoridade do Espírito Santo e não na minha autoridade. Eu sou um discípulo, um missionário aonde eu for, um sacerdote, um ministro de Cristo. E eu quero fazer isso acontecer por onde eu passar, até o meu último dia de vida. Senhor, honra essas decisões que estão sendo tomadas. Eu te peço, Senhor, entra com poder, Senhor, nessas vidas, nessas casas, no nome de Jesus. Amém. É muito bom estar com vocês e eu gostaria de tê-los conosco na nossa celebração pública agora no mês de julho. Estaremos divulgando data e horário
através dos nossos canais de comunicação. Mas lembre-se, a alegria de ser um discípulo de Jesus não pode ser comparada a nenhuma outra decisão. E é por isso que é possível estar alegre no meio da dificuldade, da tribulação, da perseguição. Porque com Ele, realmente nós temos vida. Deus abençoe seu dia, a sua semana. E até a próxima celebração.